Glória a Deus. Queridos, antes de ministrar a palavra que eu tenho no meu coração, eu quero agradecer, o convite de poder estar aqui. Eu e minha esposa temos sido grandemente abençoados na companhia de alguns irmãos, do Marcelo, da Kátia, do Júnior, da Virgínia, do Silvio, da Rosângela, que nós tivemos ontem na reunião do Rema. Fizeram uma confraternização lá ontem à noite e nós participamos também dessa confraternização e foi uma grande bênção para os trabalhadores, que trabalham no Rema. Foi uma grande bênção. Muito obrigado por tudo, pela recepção calorosa. Nós estamos vivendo em família e é muito bom saber que temos irmãos que podemos contar aqui. Amém? Também quero agradecer à Igreja Verbo da Vida aqui de Belo Horizonte, irmãos, pelo apoio que dá ao Ministério Verbo da Vida. Nós fazemos parte de uma grande visão, É uma visão que se estende a outros lugares. Talvez vocês não conheçam tantos irmãos, todos os irmãos que estão por aí fazendo o trabalho também, mas vocês têm participação na obra deles. Eu não sei se você sabe, mas uma parte da renda dessa igreja vai ao Verbo da Vida, ao Ministério Verbo da Vida, para nos ajudar a fazer a supervisão e também apoiar outros trabalhos que estão iniciando, como Portugal, Angola, Japão, Argentina, Chile, Guatemala, Outras nações têm sido abençoadas, Inglaterra, têm sido abençoadas como missionários. E uma parte da renda, se você é um ofertante, se você dizima aqui nessa igreja, você dá sua oferta, dá seu dízimo aqui, você saiba disso. Que ainda que você não ache muita graça em missões, mas você está sendo uma pessoa que está sustentando a corda, para esses missionários lá. Amém, queridos? Então quero agradecer ao pastor Marcelo e ao Silvio, que eles contribuem com o Ministério Verbo da Vida através disso. E afinal de contas, a gente precisa de um do outro, para a gente poder crescer. Amém, queridos? E é uma grande oportunidade a gente ver essa palavra da fé tomando conta do Brasil inteiro, É maravilhoso ver isso e você está envolvido nisso. Amém, queridos? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai. Para mim é um grande prazer e também um grande privilégio, Senhor, fazer parte da Tua família. Estar aqui hoje em Belo Horizonte, Senhor, é uma honra para mim. Ser paraninfo dessa turma, Senhor, é magnífico, Senhor. Para mim é uma alegria incontável, Pai. Eu quero te agradecer por estar juntos nessa noite, Senhor, para poder celebrar aquilo que Jesus fez por nós. Eu te agradeço, Pai, porque essa palavra da fé chegou aos nossos corações e ela transformou nossa maneira de pensar, nossa maneira de crer, nossa maneira de falar e nossa maneira de viver a vida, Pai. Foi impactada com as palavras reveladas da Tua palavra, Pai. Eu quero te louvar pela sua graça sobre as nossas vidas, pela unção que me capacita a ministrar a sua palavra e, Senhor, pela unção que capacita cada um dos irmãos a ouvir, guardar e praticar a sua palavra, no nome de Jesus. Amém. Dê um glória a Deus bem forte. Se você gritar muito, eu vou dançar hoje à noite. Amém. Irmãos, abra comigo, por favor, lá em Lucas. Não é o texto que eu vou ministrar, mas eu quero falar em Lucas capítulo 11. É muito importante, irmãos, o conhecimento revelado da palavra. É muito importante ouvirmos a palavra. O pastor Bud, ele chegou ao Nordeste com uma ministração. E essa ministração era a ministração da fé. Ele falava naquele tempo que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé está intimamente ligada àquilo que se conhece da palavra de Deus. Em outras palavras, se você não conhece a palavra de Deus, você também não tem fé. Amém? É preciso conhecer, é preciso ter a revelação do plano de Deus, da vontade de Deus, da palavra de Deus para nós. Amém? No capítulo 11, versículo 1, diz assim: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. É interessante essa passagem, irmãos, porque os discípulos acompanhavam Jesus e eles viam que Jesus fazia algumas coisas, E eles queriam aprender como Jesus. Ele queria aprender de Jesus algumas coisas que ele via que estava funcionando na vida de Jesus. Quando eles viram Jesus orar, eles diziam: Jesus, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. É importante a gente observar algumas coisas. O João, o escritor, aliás, Lucas, o escritor desse evangelho,
diz que ele estava em certo lugar. É interessante isso, porque ele menospreza de uma maneira o lugar onde eles estavam orando, mas ele exalta o que se estava fazendo no lugar. Amém? Isso mostra para mim, irmão, que não importa o lugar onde você esteja, o importante é o que você faz no lugar. Pode ser no monte, pode ser na casa, pode ser num quarto. O importante é o que você faz com conhecimento revelado. Amém? Quando nós conhecemos a palavra revelada, as coisas passam a mudar na nossa vida. Nós passamos a ficar independentes de circunstâncias, independentes de lugares, e podemos viver a vida como Deus quer. Amém? Agora, se você olha a Bíblia do jeito que nós olhamos, irmãos, é possível você entender algumas coisas, né? O apóstolo Paulo, ele tinha uma visão mais apurada do Evangelho, ele tinha uma visão mais centrada do Evangelho. Ele queria que as pessoas usufruíssem de uma vida maravilhosa em Jesus. O Evangelho que ele fala, né? O Evangelho, as boas notícias, as boas novas. 77 vezes foi escrita essa palavra Evangelho no Novo Testamento. Só Paulo escreveu 60 vezes. Isso mostra para mim que ele tinha um interesse muito grande que esse evangelho, as boas notícias, chegasse até a mim e a você. E era um evangelho de paz, de liberdade, né? Que não impunha certas coisas para nós fazermos, né? Como sacrifícios, como a lei determinava, mas deixava a gente com a vida muito leve, muito fácil, muito simples. E só você conhecendo a Deus, você pode conhecer a si mesmo, né? E o potencial que você tem. Diga, eu tenho potencial. Um leitor casual da Bíblia pode ser que ele não observe bem, mas o apóstolo Paulo, ele tinha uma companhia missionária muito bem estabelecida, muito bem organizada. Ele tomava conta da sua companhia missionária. Eu sei que você entende isso. Ele não estava tão ligado com a parte social e administrativa das igrejas, mas ele tinha uma ligação com a palavra. O que é que está sendo ministrado naquela palavra, naquela igreja? Como é que eles estão vivendo, né, naquela igreja? Ele tinha um cuidado, ele tinha um zelo no coração. É por isso que a sua companhia missionária, é por isso que o seu ministério, ele fazia a sua supervisão. Você veja lá em 2 Coríntios capítulo 10, a Bíblia diz que ele vem fazendo a defesa do seu apostolado, né? E a Bíblia diz que Deus deu a ele uma esfera de ação. Então ele ajustava as coisas dentro da sua esfera de ação. Ele não invadia campo alheio, mas também não queria que outros viessem e invadissem o campo dele e colhessem onde não semearam. Vocês estão comigo? É importante, irmãos, o apóstolo Paulo, um leitor casual da Bíblia, pode não ler, pode não entender, pode não ver isso, mas ele tinha uma supervisão bem feita, né? Ele fazia de 4 modos específicos. Primeiro, ele fazia através das suas viagens missionárias. Quem lembra disso? O apóstolo Paulo fundava as igrejas, né? E depois ele passava para ver como as coisas estavam. Depois ele também mandava as cartas, não é? As epístolas, muitas delas foram em resposta a algumas perguntas que os irmãos faziam a ele, não é? A outra forma, primeiro era através das suas viagens, depois através das suas cartas, depois nós podemos ver lá em Atos 20, através de conferências ministeriais. Paulo de Mileto mandou chamar a Éfeso, né, os presbíteros da igreja, e quando ele se reuniu, diz a Bíblia que ele não deixou de falar coisa alguma proveitosa para ele, né? E ele atestou isso lá. Então ele fazia suas reuniões missionárias, né, suas reuniões ministeriais, amém? Agora, Paulo também mandava pessoas enviadas, não é? Lembra de Timóteo lá, ele mandou para 1 Tessalonicenses capítulo 3, vamos abrir lá, em 1 Tessalonicenses capítulo 3, é uma passagem bem interessante. Versículo 4, diz assim: foi por isso, aliás, pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu, e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso trabalho, o nosso labor. Preste atenção, irmãos. Paulo, ele resolveu ficar só e enviar o irmão Timóteo, né, para reparar ou para ver, indagar o estado da fé dos irmãos. É possível você ter nascido de novo, você recebeu a palavra com muita avidez,
Mas é possível no decorrer dos anos você enfraquecer na fé. Amém? A Bíblia fala, irmãos, que a fé ela pode ser mensurável. Amém? Ela pode ser medida. Ela pode ser uma fé forte, mas pode ser uma fé fraca. Ela pode ser uma fé grande, mas pode ser uma fé pequena. É possível ficar forte, mas é possível ficar fraco. Abraão, quando ele recebeu a promessa, diz a Bíblia que ele não enfraqueceu na sua fé. Amém? Porque ele fazia alguma coisa, ele dava glórias a Deus. Agora eu sei que você entende que esse dar glória a Deus não é estar dizendo glória, 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 não é? É viver uma vida pela fé que dá glória a Deus. Amém? Não é somente estar gritando como o papagaio do pastor Bud, que ele fala glória a Deus quase todo o tempo, né? Não é só falar como um papagaio, é viver uma vida, amém, que dá glória a Deus. É possível nós entendermos que podemos ter uma fé forte no começo, mas ao longo da caminhada enfraquecermos, né? E o apóstolo Paulo, ele fala sobre um tentador, que é enviado num sentido, irmãos, para te atacar, para enfraquecer a sua fé, enfraquecer a sua convicção, enfraquecer aquilo que você acredita. Eu sempre tenho visto, e com muito cuidado, não é, algumas pessoas que têm feito rema, e particularmente eu tenho ido muito à África, na Angola, e tenho visto alguns irmãos que pegaram a palavra com muita avidez, com muita segurança. Alguns deles, inclusive, têm mais resultados extraordinários do que até propriamente a gente, que já conhece a palavra. Alguns deles já ressuscitaram mortos, né? Eu lembro que um foi dar um testemunho e ele disse, agora, recentemente, né? Ele disse assim que quando fez a primeira matéria, Fundamentos da Fé, e ele citou meu nome, foi o pastor Guto que me ensinou. Ele disse que quando ele estava na igreja dele, nas primeiras matérias, irmãos, ele disse que chegou uma mulher lá na igreja dele com a criança morta. E eles chamam os pastores lá de pai, a criança morreu, a criança morreu, a criança morreu. E ela estava lá com a criança morta nos braços, já fazia algum tempo. E quando o pastor olhou, ele disse, não pode isso, eu estou fazendo rema, eu estou fazendo fundamentos da fé, o pastor Guto disse que não pode, se isso acontecer a gente pode tomar autoridade e declarar. Pegou a criança no colo, irmãos, e declarou, a criança voltou. Aleluia! Pegou a palavra como é verdade, amém? Que pode fazer muito mais do que a gente já imaginou, ou do que pensou, ou do que falou, amém? Pegou com força, com fé, tem resultados. Agora, para surpresa minha, é possível, irmão, você pegar essa palavra num tempo, mas o tempo vai passando e você ir desmaiando na sua fé. É por isso, irmãos, que é preciso dar continuidade, é preciso ouvir a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O irmão Reagan diz que a fé vem pelo ouvir, não por ter ouvido no passado. A fé vem pelo ouvir no presente. Você tem que ouvir, até que essa palavra fique fazendo parte de você. Amém? Convicção, irmãos, isso gera poder para mover a mão de Deus. Mas quando não temos convicção, temos somente um assentimento mental, que é o que o irmão Reagan fala, não é? Que John Wesley já dizia, que o diabo inventou uma coisa muito parecida com fé, que se chama assentimento mental. O que é assentimento mental? Você sabe, você tem uma informação na cabeça, mas não sabe se Deus vai querer fazer isso para você. Amém? O evangelista Lucas, ele faz uma declaração muito importante. Abra comigo lá em Lucas capítulo 1, por favor. Lucas capítulo 1. Versículo também 1. Diz assim: visto que muitos houve que empreenderam a narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Para quê? Para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruídos. Amém? Para quê? Para que tenhas plena certeza. Irmãos, ter uma plena certeza é ter uma forte convicção. Amém? Tem pessoas que têm uma informação, mas não têm convicção.
Tem pessoas que de alguma forma elas sabem que Jesus já levou sobre si as nossas dores e também as nossas enfermidades, mas não estão convictas disso. Elas podem citar alguns versículos, elas podem declarar alguma coisa, mas essa verdade ainda não se tornou uma convicção para ela. É diferente, irmãos, quando uma pessoa fala com convicção. É diferente de uma pessoa que simplesmente fala, simplesmente confessa, simplesmente declara. E eu sei que você entende isso. Existem algumas confissões que a gente faz que são confissões para a fé, e não confissão de fé. Confissão de fé, ela vem arraigada de uma convicção interior. E a Bíblia exige que a gente fique plenamente convicto das verdades, plenamente convicto daquilo que Deus tem para nós e do que nós podemos fazer para Deus, porque somos importantes para Deus. Amém? Amém, queridos? Amém. Agora, eu vou te dizer, todos nós passamos por dificuldades, todos nós passamos por problemas, e afinal de contas não existiria uma grande vitória se não existisse um grande derrotado, não é? Não existiria, simplesmente não existiria. E a gente tem que saber que o inimigo, ele não vai querer que você passe sem nenhuma pressão. Ele vai trazer a pressão, ele vai trazer as dificuldades, mas cabe a nós, irmãos, vencermos essas dificuldades. Os resultados da fé, as histórias da fé, elas se repetem. Eu estava ouvindo aqui o pastor Marcelo falando dos acontecimentos daqui, se repetem, irmãos. A mesma coisa aconteceu lá em Campina Grande. Tem coisas que Deus fala com você que você não tem como pegar, não tem como segurar. Parece como saltar de um avião, não é? Você salta, mas não tem em que segurar. Você tem que, pela fé, abrir seu paraquedas, não é? E às vezes você vai estar naquele lugar, irmãos, eu saltava de paraquedas, você vai estar naquele lugar que você só vai escutar uma voz, dizendo, vai para o estribo, ou vai para a porta, e você vai para a porta, segura no estribo e escuta a voz, salta. Saltar para segurar em quê? Às vezes a voz de Deus é assim, você não tem como se agarrar, você não tem como segurar, e só a palavra, se você solta, vai mostrar o caminho que você vai seguir, irmão. Ela vai te dar a segurança necessária, ela vai te dar a proteção, e afinal de contas você vai passar e ver coisas maravilhosas em Deus, que os medrosos, os tímidos, as pessoas que hesitam, né, em crer na palavra de Deus, nunca vão ter essas experiências, porque elas vão ficar no meio da dificuldade. E nós não somos daqueles que ficamos no meio da dificuldade, irmãos, nós somos daqueles que passamos por elas. Amém? Passamos por elas e ainda temos alguma coisa para falar sobre elas. Veio, mas eu derrotei o leão. Veio, mas eu derrotei o urso. Veio, mas eu derrotei o gigante. Amém? A vida da fé é assim, ela se levanta dentro de nós pela fé. E quanto mais da palavra você escuta, quanto mais da palavra você medita, mais convicção chega ao seu coração, mais certeza chega ao seu coração. Amém? Essa convicção, ela pode ser gerada, e ela deve ser gerada escutando você mesmo falar. Sabe, irmãos, eu fiz o Rema em 1993, no tempo era Verbo da Vida. Pastor Bud, Jen, Geraldo Foster ensinavam a gente, e Evane, uma irmã, depois a Alexandra Fleed. E eu lembro que Jen, ela fez uma lista de confissão da palavra. Ela pegou tudo que a gente é em Cristo, nele, por ele, naquele, no qual, e colocou lá numa folha de papel e disse, olha, vocês têm a obrigação de estar confessando isso. Ora, para que confessar? Para que declarar? Às vezes a gente não entende o motivo da declaração, o motivo da confissão, mas na verdade a confissão e a declaração, ela coloca a sinalização dentro do nosso coração para a gente não ultrapassar os nossos limites, nem viver aquém, nem ir além. Amém? Quando eu colocava assim, porque eu tinha muitas dificuldades, eu colocava na minha casa assim, para que eu pudesse ler, e eu começava a declarar, a sinalização foi feita. E minha conversa diária, que é a minha confissão, minha conversa com um amigo, minha conversa com um patrão, minha conversa com qualquer outra pessoa, era balizada conforme aquelas confissões, conforme aqueles versículos. Eu não posso, irmãos, numa hora de oração, declarar a palavra, sou mais do que vencedor, mas num outro momento está falando como se eu não tivesse recebido nada. Você está entendendo? Conversando com um amigo, não, mas naquela hora eu estava inspirado, mas na outra não. A palavra da fé, a palavra de Deus tem que estar regrando aquilo que você diz,
Amém? Ela tem que estar colocando os limites que você pode falar, confessar. Eu não vou confessar derrota, eu não acredito em derrota. Eu não vou confessar fracasso, eu não acredito em fracasso. Eu não acredito simplesmente, irmãos. Por isso eu não vou conversar sobre isso, eu não vou declarar essas coisas. Eu não vou bater um papo como se a minha vida fosse ruim, ainda que eu passe por dificuldades, ainda que eu passe por problemas. Amém? Não vou precisar declarar, não vou precisar confessar isso. E quando eu confessar, vou confessar e conversar de uma forma positiva. Amém? Amém? De uma forma positiva, para não desfazer aquilo que eu creio. A fé, irmãos, ela está intimamente ligada ao seu coração e à sua língua. Você crê no coração e fala com a boca. Diga, eu creio com o coração. E falo com a boca. Ah, mas pastor, eu já vi algumas pessoas confessarem também, mas se deram mal. Eu digo, irmãos, geralmente, você não sabe de fato o que as pessoas creem. Numa grande sala de aula, um professor pode ser bom como for, mas no tempo da prova, pode ser que alguns alunos não tenham sido tão aplicados àquelas revelações que eles receberam. E podem, no tempo da prova, não passar aprovado. Amém? O professor pode ser bom como for, mas os alunos podem não pegar do ensinamento. E eu não sei porque muitas vezes nós pensamos que na nossa igreja, só porque o pastor prega, os ministros pregam, você pensa que todos estão recebendo a palavra, todos estão acatando. Vai fazer uma pesquisa aí, vai fazer uma conversa com alguns irmãos. Pelo fato de você conversar com eles, você vai poder localizar o em que eles estão acreditando. E sabe de uma coisa, irmãos? Se eu fosse você e você tivesse com mais dificuldade, passando mais dificuldade na vida, eu passaria a sentar mais perto do púlpito. Sabe por quê? Existe uma influência direta. Se você se desconcentra facilmente lá por trás, é bom que você tome atenção, porque a palavra de Deus é a única tábua que você pode se segurar. Amém? No meio de uma pressão. E eu daria seriedade a isso, eu tomaria o remédio com muita força, para você pegar essa palavra, amém? Com segurança, com força no seu coração. Agora deixa eu te dizer uma coisa também, a fé ela pode ser aprendida, né? Você pode pegar a fé pelo ensinamento da palavra. Agora tem uma coisa que você pega, que você agarra, né? Que você pega pelo ambiente, por estar com pessoas da fé. Por exemplo, o espírito da fé. O que é o espírito da fé? É um outro espírito? É o Espírito Santo? Não. O espírito da fé, irmão, é uma atitude, uma disposição de crer na palavra. É uma disposição de estar para frente, não é? De ser aguerrido. É aquela disposição. E você pega isso. Pega com pessoas da fé. Por exemplo, essa obra que ela foi feita pela fé. Vai perguntar ao pastor Marcelo se tinha dinheiro. Não, mas teve uma disposição de crer em Deus, teve uma disposição de dizer vai dar certo, vai acontecer, vamos crer, vamos para frente. Essa disposição de crer em Deus, isso pega, irmãos. Porque eu peguei do pastor Bud, essa disposição. Agora, você não pega isso de quem não tem. É como gripe. Você não vai pegar a gripe de uma pessoa que não tem gripe. Você não pega a catapora de uma pessoa que não tem catapora. Mas se você ficar perto de uma pessoa que tem gripe, é fácil de você pegar. Só basta ele espirrar perto de você. Não é assim? Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Tem homens e mulheres de Deus nessa igreja aqui, que você pode pegar esse espírito da fé também. Amém? Pela fé, agarra. Pela fé, você pega esse espírito. Amém, queridos? Vocês estão aqui? Amém. É interessante isso. Eu quero que os irmãos abram comigo lá num versículo bem desconhecido da gente, né? Marcos 11, 23, por favor. Marcos 11, 23. Abriram? Eu lembro de um irmão que é cego lá em Angola. Ele estava ministrando a palavra. E eu conheci ele, mas não me lembrava. Mas na hora dele ministrar a palavra, eu estava lá avaliando os alunos. E levaram ele lá para trás do púlpito. Ele não lê em braille, né? Porque não aprendeu. Mas ele captura todos os versículos que a gente fala no Rema, né? E ele disse assim para os irmãos: abram em Marcos 11, 23. Aí botava a mão assim na frente. O que é que está escrito? Aí os irmãos olhavam para ele, olhavam para a Bíblia.
Se alguém disser a este monte, aí ele dizia, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Aí abra lá em Oséias 4:6, aí o que é que está escrito? Dizia, tudo decorado, tudo colocado dentro do coração, né? E ele nunca faltou uma aula, irmão, uma aula, força de vontade, coragem para ir 2 anos do Rema, né? E eu achei muito interessante, porque ele dando muita força para os irmãos, ele disse, segue quem não pode ver o que eu vejo. Ele dizendo na pregação, eu vejo a palavra de Deus está reinando na minha vida, está mudando a minha família. Segue quem não pode ver o que você vê, querido. Amém? É muito interessante a gente ver algumas coisas, não é? Sobre a palavra, Marcos 11:23. Eu sei que o irmão Reagan fala algumas coisas sobre fé. Deixa eu pegar aqui, espera aí um momentinho. Isso aí. Eu sei que o irmão Reagan fala algumas coisas sobre fé, e nesse versículo, em particular de Marcos 11:23, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, e assim se fará com ele, nós entendemos que o irmão Reagan fala sobre a lei da fé em operação. Isso nós podemos dizer também. Jesus descreveu a lei da fé. Agora, irmãos, é interessante como Jesus não está dando foco aqui numa grande fé. Você veja, Jesus não está dando foco numa fé. Jesus não está dando foco numa grande fé. Ainda que a fé pode ser mensurada, ainda que a fé pode ser medida, não era o foco de Jesus, uma grande fé. Jesus estava dando foco aqui, não numa grande fé, mas nas palavras. Ele estava dando foco na palavra. Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Isso mostra para mim que não importa o tamanho da fé que eu tenho. Algumas pessoas dizem, pastor, mas eu não tenho a fé que você tem. Mas se tem a mesma Bíblia, pode ter a mesma fé. Eu não tenho a fé que você tem, pastor, mas se tem a fé que foi depositada no seu coração, você já está feito, querido. Você só precisa agora falar. Só precisa declarar. O problema da gente é porque a gente tem timidez, irmão, no declarar, no falar. A gente não fala, a gente não declara, a gente não conversa sobre as nossas vitórias, sobre o avanço que nós vamos ter. Amém? Mas quando nós aprendemos a viver a vida como Deus quer, as coisas passam a mudar. Abra comigo lá em Lucas, por favor. Lucas capítulo 17. Olha como Jesus deixou a coisa simples para nós. Capítulo 17 de Lucas. Versículo 3 diz: acautelai-vos, se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Não é interessante isso aqui? Quando a gente vê que um desafio se levanta, quando a gente vê que um problema grande aparece na porta da gente, a gente diz, rapaz, só muita fé mesmo para passar por esse problema. Não é assim? Senhor, aumenta-nos a fé. Os discípulos tinham a mesma compreensão. Agora olha o que Jesus falou. Jesus disse, respondendo o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ele vos obedecerá. Ele disse, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis. O problema não está no tamanho da fé. A questão, irmão, não é ter uma fé grande, é ter coragem para falar o que a palavra diz. É ter coragem para dizer. Se você tem fé, você diz. Se você tem fé, você declara. Se você tem fé, você fala. Amém? Você conversa sobre isso. Essa igreja foi montada assim, queridos. Ainda que pessoas duvidavam, ainda que pessoas não acreditavam, ainda que pessoas pensavam que era um gigante que não podia ser abatido.
Mas a conversa da fé, a declaração da fé traz os resultados para nós, irmãos. Traz os resultados. É por isso que é muito importante você falar mesmo, você declarar mesmo a palavra, você ter uma voz na sua casa que seja uma voz de júbilo, uma voz de salvação, uma voz que faça com que a mão de Deus se levante e a destra do Senhor faça proezas na sua casa. Você é responsável pelo sucesso na sua vida, querido. Você é o responsável para que a mão de Deus se levante sobre você. Amém? Abra lá no Salmo 118, por favor. Eu já estou quase encerrando, pastor. Salmo 118. Aleluia. No Salmo 118, versículo 17. Eu sempre escutei, irmãos, as pessoas declararem, fazer as suas confissões. Nessa passagem aqui, no versículo 17, diz: não morrerei, antes viverei e comerei e contarei as obras do Senhor. É interessante a gente confessar, mas como o pastor João Roberto diz, ele diz uma coisa interessante. Você vai na Bíblia de qualquer crente, eles marcam lá as promessas, né? Mas na verdade deveriam ter marcado as condições, porque se as condições forem feitas, as promessas cairão sobre eles. E é interessante que o salmista disse: eu não morrerei, mas viverei para contar os feitos do Senhor, as obras do Senhor. Antes, irmãos, diz o segredo para fazer declarações ousadas. Crente da nova aliança tem que ficar cheio do Espírito. E não existe outra forma de ficar cheio do Espírito sem salmodiar, sem cantar, sem declarar, sem confessar a palavra. Fica-se cheio do Espírito e depois você passa a fazer as declarações mais ousadas da sua vida. É por isso que o salmista, no capítulo 118, versículo 1, ele diz assim, ó: diga, pois, Israel, sim, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O que é que ele estava fazendo? Ele estava fazendo o povo declarar a palavra. Ele estava conclamando o povo, ele estava puxando o povo para fazer declarações ousadas, para que Deus se movimentasse. Nos versículos antes, irmãos, a Bíblia diz assim, ó, no versículo 15, versículo 14, 118: o Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas do justo há voz de júbilo e de salvação. Aí a destra do Senhor faz proeza, a destra do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz proeza. E ele diz: não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Antes da destra do Senhor se levantar, antes da destra do Senhor fazer proezas, existe uma confissão, existe uma voz de júbilo, existe uma voz de salvação, existe uma conversa que agrada a Deus, que faz você se levantar por dentro e você vê como Deus vê a circunstância. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, isso é movido por uma convicção. Eu já vi gente fazer confissão, já vi aquelas confissões e aquela adoração que o cara abre a boca e está bem desconcentrado. Eu digo: irmão, se essa tua confissão não move nem teus pés, eu duvido que vai mover a mão de Deus. Eu lembro, eu fui num jogo de futebol lá em São Paulo, né? E eu vi o que é voz de júbilo lá. Eu não torço pelo São Paulo. Era num jogo da Libertadores. Tinha um irmão que estava fazendo, que ele jogava na seleção. O nome dele é Hernani, estava fazendo o rema lá. E eu ensinei para ele. E o pessoal disse: olha, vamos assistir. Eu disse: eu vou. Nós fomos, era um time do Chile que estava jogando contra o São Paulo. Era 45 mil pessoas. Quando eu entrei no Morumbi, aquela gritaria. E eu fiquei olhando, eu não torcia nem pelo um time nem outro. Mas de repente o São Paulo vai no ataque e faz um gol. Meu irmão, eu vi o que é voz de júbilo. Que gritaria era aquela? Era uma gritaria tão eletrizante que eu comecei a gritar e pular também. Me abracei com um camarada que eu nem conhecia, né? Que coisa impressionante, te deixa eletrizado, né? E eu fiquei pensando nesse versículo, irmãos. A Bíblia diz que na tenda do justo, na casa do justo, há uma voz. Mas não é uma voz de qualquer forma, não é uma voz de qualquer jeito, é uma voz de júbilo, irmão, de alegria, de quem sabe o que tem, de quem sabe o que possui, de quem sabe o que pode fazer. Amém? Pela fé, diga: pela fé. É essa palavra que move a mão de Deus. Depois que ela te enche, você pode fazer as declarações, você pode falar com convicção, você pode declarar com certeza, porque vai acontecer. Amém? Viver uma vida cheia do Espírito, irmãos, é viver dessa maneira.
Você pode estar dizendo, pastor, mas isso não funciona não. Se fosse assim, funcionaria em todos os lugares. Quer que eu te diga uma coisa, irmão? A palavra da fé, a palavra de Deus é como energia elétrica. Ela faz funcionar um eletrodoméstico num casebre como no palácio de um rei. Funciona. Se você utiliza os princípios corretos, vai funcionar para a sua vida. Se você dá crédito a essa palavra, vai funcionar para você. Não existe acepção de pessoas, irmãos. Vai funcionar para você. Aleluia, aleluia. É assim que tem sacudido o Nordeste. É assim que nós temos colocado igrejas vitoriosas, triunfantes, lá no sertão da Paraíba, lá no sertão do Nordeste. E você pode dizer assim, rapaz, isso aí não tem condição. Tem transformado vidas, querido. Tem transformado vida em lugares difíceis. Se transforma lá, há de transformar aqui, queridos. Aleluia, aleluia. É assim que funciona a vida, irmãos, pela fé. Você está aqui hoje, usufruindo dessa palavra, mas daqui a pouco Deus te dá uma comissão para você ir para um outro lugar. E o que você usufruiu aqui, você vai passar para lá. É assim, queridos, vai acontecer na sua vida, vai acontecer na sua família, vai acontecer no seu negócio, porque a palavra da fé funciona. Solta essa energia, solta essa palavra, amém? Pela fé, tome conta da sua vida, seja um responsável, deixe a sua casa carregada de poder, pelas palavras que são soltas pela sua boca, amém? Palavra da fé, irmãos, mantenha a palavra, mantenha o curso da sua vida em paz, amém? Pela fé, eu conversava com os irmãos, e o que pode parecer dificuldade, irmãos, para uns é motivo de vitória, não é? de regozijo, né? Eu lembro de um irmão chamado Brás, e eu sempre conto o testemunho dele, porque para nós, às vezes, nós vemos uma cifra, um valor que tenta impedir o sonho de Deus, o plano de Deus para a nossa vida, e muitas vezes por olhar demais aquela cifra, aquele valor lá, nós ficamos intimidados, ficamos temerosos, como se não fôssemos conseguir avançar na vida, por causa de um valor. Qual é o teu sonho, querido? Qual é a visão que Deus tem para você? O que Deus tem comandado você? O que Deus tem como plano para a sua vida? Pode não ser os mesmos que eu, pode não ser estar engajado no ministério como um pastor, como um líder, pode ser que Deus te faça avançar e você possa financiar a obra de Deus, e aí, o importante é você estar engajado no plano de Deus. Lembro de um irmão que estava saindo de Angola, para fazer uma aula de campo lá em Campina Grande, na Paraíba. O custo era muito elevado para eles, $2.500 para eles pagarem. E ele disse assim, eu falando com ele, eu disse, Brás, me diga uma coisa, você vai para o Brasil? Ele disse, bispo, eu vou para o Brasil. Cadê o dinheiro? Ele está chegando. Ele não dizia que não tenho. Ele está chegando. Ainda que não tivesse no bolso, mas está chegando. Está chegando. Era a cantiga dele. Agora ele não vivia, irmãos, como um mendigo, mendigando, tentando convencer outras pessoas de dar um dinheiro a ele. Ele vivia pela fé. Todo o tempo o irmão dançando, alegre. Não estava estampando na sua cara como um outdoor no seu mau humor a dificuldade que está passando. Porque tem crente, irmãos, que estampa na cara a dificuldade que passa. Você já viu? Estampa na cara. Parece que a coisa está invertida, não é? Mas ele não, estava lá, ainda que estava com dificuldade, ainda que o diabo fazia pressão para ele, porque cada aviso que a irmã ia dar lá, olha, precisa pagar os $2.500, o diabo botava um holofote, né? Uma voz bem audível no ouvido dele, você não tem condição, não tem jeito. Mas, irmãos, aquele irmão não mudava a sua confissão. Eu fui lá numa congregação uma certa vez, e eu falei para eles que a fé tem uma voz, a fé fala. A fé diz, a fé declara, né? E eu disse para eles, é como, por exemplo, a Bíblia diz que os anjos são servidores para nós, são ministros para nos servir. E eles escutam a palavra de Deus. Então, se eu falar a palavra de Deus, os anjos vão escutar a palavra de Deus e vão, de alguma forma, fazer alguma coisa para mim. Porque a palavra de Deus na boca de Jesus, irmãos, é a mesma coisa que a palavra de Deus na minha boca. Não muda. É a palavra de Deus, amém? E eu disse para eles que o anjo entende a fé, o anjo entende uma voz, e Deus vai dar comando ao anjo para me servir, amém? Eu disse, se eu chegar nos Estados Unidos e pedir água em português e o garçom não souber português, irmão, eu vou ficar falando com ele, tentando convencer ele, e ele não vai entender. Mas se eu disser em inglês, eu quero beber água, eu não vou dizer porque eu não sei direito.
Júnior sabe. Mas se eu disser, eu quero beber água em inglês, você pode ter certeza, irmão, aquele garçom, ele é comissionado para me atender. Ele é comissionado, ele vai buscar a água velozmente e vai trazer, porque ele depende do que eu falo, depende do que eu digo para ele, não é assim? O sustento dele depende do que eu falo. Se eu não pedir nada para ele, ele vai morrer de fome, não vai vender. Mas se eu peço, ele vai ter o sustento dele. Sabe, irmãos, a fé tem uma voz, a fé declara. E eu falando sobre isso na congregação lá, e eu disse, Braz, quando ele saiu, lá em Angola é um poeirão maravilhoso, né? Ele saiu do carro, passou para o outro lado, eu disse, Braz, e aí você vai para o Brasil? Ele disse, bispo, eu já estou dançando lá. E o poeirão subindo, não era nuvem de glória não, era nuvem de poeira, né? Já estou dançando lá. E ele disse que um dia, irmãos, eu cheguei para o pastor Samba, disse, pastor Samba, tínhamos 100 e poucos alunos lá, era quase 170 alunos, 66, mais ou menos, eles iam para o Brasil, mas tinha 12 que tinham dado o nome, né, 66, tinha 12 que não tinham dinheiro, uns tinham $900, outros 1.500, faltava uma parte, outros não tinham nada, era o caso do Braz, precisava de $2.500, e eu disse, Braz, e aí, Braz, eu disse ao pastor Samba, a gente vai precisar definir isso esse domingo. Ele disse, o que é que a gente vai fazer? Eu digo, vamos fazer o seguinte. Ele disse, vamos apresentar para a igreja, e se os irmãos quiserem ofertar, ofertam na vida de cada um. E quando o Braz ia saindo do carro, eu digo, e aí, Braz, vai? Ele dançou, vou, bispo. Aí eu disse, vai receber. No outro domingo a gente fez isso, apresentamos os irmãos lá. Irmão, quando apresentamos os 12 que estavam lá, que os irmãos viram, o primeiro a receber, diga quem foi? Aleluia! Foi o irmão Braz, $2.500. $2.500. Braz, como foi isso? Ele disse, ninguém sabe não, bispo. Mas uma vez eu desci do táxi, perto do aeroporto. E eu me deu vontade de ir lá no aeroporto, eu fui lá na sacada do aeroporto, vi o avião da TAAG lá. E eu disse para o avião, olha aqui para mim. Olha mesmo. É doido, né? Olha aqui para mim. Eu vou entrar dentro de você, vou chegar lá no Brasil e vou dançar. Aleluia. Pela fé. Irmãos, ele foi o primeiro a receber. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa, a fé tem um elemento de loucura, querido, que te faz falar, que te faz declarar, que te faz conversar. Antes de você ter, você precisa pegar disso. Você precisa tomar posse disso, pela fé. Pela fé eu vejo essa igreja expandindo muito mais. Pela fé eu vejo mais missionários aqui. Isso tem que ser cantado, isso tem que ser pregado, isso tem que ser confessado, isso tem que ser falado. O plano de Deus para você tem que ser declarado, querido. Amém? Mas você vai se conformar com a situação do lugar. Vai ficar como aqueles do exército de Israel. O diabo passava afrontando lá e não tinha um que pudesse se levantar no nome de Deus. Somente Davi, que diz, quem é esse incircunciso filisteu? Quem é esse circunciso filisteu que está afrontando a sua vida, meu irmão? Quem é essa doença para parar o plano de Deus para a sua vida? Quem é essa falta de emprego, falta de dinheiro para parar o mover de Deus sobre a sua vida? Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, as grandes coisas de Deus estão para acontecer na sua vida. Aleluia. Sabe de uma coisa, você não precisa ser milionário para viajar muito nos lugares. Alguém já disse que quem viaja muito nos lugares ou é milionário ou é missionário. Então entra nessa. Aleluia. Aleluia. Amém. Vá fazer o plano de Deus, você vai conhecer coisas e lugares incríveis, irmão, que Deus tem para você, pessoas incríveis que Deus tem para você, amém? Agora, se você hesitar, se você titubear, como a gente diz lá no Nordeste, vacilar, você pode perder o melhor de Deus para a sua vida. Irmãos, eu tenho uma convicção, eu sempre quis viver uma vida emocionante, e eu vou te dizer, a vida cristã é uma vida emocionante. Os riscos que a gente passa, vale a pena, querido. Vale a pena. Eu acredito que era assim que o apóstolo Paulo passava a sua vida, não é? Ele vivia uma vida emocionante, não é? Ele vivia de lugar em lugar, as pessoas querendo prender ele, querendo matar ele. Mesmo quando ele estava dentro da prisão, era uma vida emocionante. Porque eu acredito que ele tinha a oportunidade de ter êxtase ali. Onde você acha que Paulo recebeu revelação da palavra de Deus? Foi lá dentro da prisão, querido. Foi lá parado aos pés do Senhor. Ele não se incomodava, ainda que os homens prendiam ele fisicamente, espiritualmente ele estava livre. Ele buscava o Senhor. E olha, irmãos, ele era pior do que Fernandinho Beiramar.
De dentro da prisão ele controlava a igreja, irmão. Não tinha celular. Ele tinha as cartas, ele tinha oração. Ele estava lá comandando a igreja e ele era um verdadeiro terrorista para o diabo. Ele fazia a vontade do Senhor. Quando espancavam ele, quando davam ele como morto, irmãos, diz a Bíblia, os discípulos arrodeavam e levantaram ele. Eu sei que os israelitas sabiam o que estavam fazendo. Eles apedrejavam e arrastaram ele. Ele estava morto ali, mas não era tempo dele ir ainda. Os discípulos levantaram aquele homem. O que foi que aquele homem fez? Eles, rapaz, vamos fazer o seguinte: vamos entrar na cidade de novo. Era um terrorista, irmão. Entrou novamente na cidade. Eu era guri, irmão, ruim, né? Gostava de tomar banho numa cachoeira lá em Campina Grande. E tinha uns capangas lá, né? Do homem da fazenda lá. E eu lembro que a gente passava riscos mesmo. A gente passava pela cerca de arame farpado, passava lá para tomar banho. Muitos de a gente tomavam um banho nu. E eu tomava de cueca lá, né? Tomava lá. E a gente tomava banho quando chegava aqueles homens lá com chicote, com cavalo. Meu irmão, a gente se metia dentro dos matos, urtiga, tudo a gente pegava. Passava, arranhava a gente, deixava a roupa, deixava tudo, né? E a gente passava, e quando um se sumia para um canto, para o outro, e a gente ficava preocupado: onde é que ele está? De repente aparecia, né? Quando a gente se juntava, ficava assim, ofegante, né? Quando é que a gente vai voltar de novo? Oh, vida emocionante, querido. Era uma vida emocionante. A gente ia lá saquear, tomar conta daquilo. Irmãos, essa vida em Deus deve ser emocionante para você. Você deve mesmo entrar nas casas com convicção, saquear o inferno, fazer a vontade de Deus. Essa vida cristã deve mesmo ser uma vida emocionante para você. Amém? Por causa da palavra que você porta. Agora, eu não sei porquê a gente vê meio mundo de crente triste dentro da igreja. Irmão, a alegria do Senhor é a tua força. Amém? Seja alegre, querido. Seja alegre com a palavra. Vibre com a palavra. Amo o irmão Rega. Ele já partiu dessa para melhor, né? Ele batia lá em 97, batia na Bíblia, lendo Marcos 11, 23, e dizia: eu estou empolgado com essa palavra. Sabe, irmãos, ele saiu do leito de enfermidade com 17 anos de idade. Com 80 anos, ainda lia o mesmo versículo que tirou ele da enfermidade e dizia: eu estou empolgado com essa palavra. Estou empolgado. Mas tem gente que vai ler a Bíblia, lê como se fosse um jornal velho. O que você vê no jornal? A primeira coisa é a data. Se é a data de ontem, você não tem interesse mais, joga para fora. A Bíblia não é assim não, querido. A Bíblia tem que ser lida com empolgação, com ânimo, com alegria, porque ela é a visão de Deus para você, querido. Ela é a visão de Deus. Diga: ela é a visão de Deus para mim. Agora eu vou te dizer uma coisa: se eu tivesse mesmo passando por problema, eu aproveitaria. Graças a Deus que eu não estou passando por nenhum problema agora. É possível que os problemas cheguem. A gente sabe, irmãos, que a fé, ela não ignora o problema, não ignora as circunstâncias, não diz que é mentira. Os problemas são reais, a circunstância é real, a dificuldade é real, a dor é real, o diabo é real. Mas a verdade é que em Cristo Jesus você é muito mais do que vencedor. E você pode passar por ela, amém? Nós não declaramos: não, esse problema não existe. Não é uma coisa, a gente não fica na tentativa de declarar isso, irmão. Não é assim. Nós chamamos à existência o que não existe. Amém? Essa é a fé. E eu sei o que eu estou dizendo, irmão. Se você viver pela fé, viver declarando a palavra, você vai passar pelas circunstâncias, passar pelos problemas. Eu gostava de vencer as dificuldades, de vencer os problemas. Enquanto a gente passa por problemas, circunstâncias chegam para a gente tem, irmão, sim, adquirido mais convicção. Não é que os problemas tragam fé para você, mas quando você vê, irmãos, que você passou por um problema, os outros ficam mais fáceis. É como Davi. Davi disse: eu venci o leão. Não sei como. Venci o urso também. E esse incircunciso filisteu está no papo, como diz lá no Nordeste. Não tinha medo. Porque ele sabe, irmãos, que venceu as dificuldades. Não é que os problemas tragam fé. Os problemas não trazem fé. Fé, a palavra de Deus é quem traz para você. Mas quando você se vê vencendo, você tem mais ousadia, mais coragem. Eu lembro, irmãos, eu saltava, para encerrar, viu, pastor? Eu saltava de paraquedas, né? E uma certa vez, lá no Nordeste, a gente chama vem vaca, né? A minha era uma vaca doida mesmo. Eu vinha de ponta cabeça, é de ponta cabeça que a gente vem girando. E eu só poderia passar de um nível maior para o paraquedismo se eu estabilizasse a minha queda.
Eu saltava livre, abria o meu próprio paraquedas, saía do avião. Toda vez que eu chegava no avião, eu tinha uma pergunta: o que é que eu estou fazendo aqui? Mas eu saltava, porque eu tinha medo de não saltar e os amiguinhos lá meus acabar com a minha reputação, né? Manchar a minha reputação. Então eu saltava de alguma maneira. Se eu fosse para lá, eu dobrava meu paraquedas bem devagarzinho, dobrava lá e saltava. E eu lembro, irmãos, que um dia eu saltei, deu tudo errado, eu vou desistir desse negócio, não dá para mim. O piloto disse: rapaz, deixa eu ver teu salto, salta novamente. Eu disse: pode ver? Eles: posso. Eu dobrei o paraquedas. Quando eu cheguei no avião de novo, ele me ensinou algumas coisas embaixo. Faça a base embaixo, bem, eu fiz. Fiquei com dor na coluna. Quando eu subi, saltei, foi o pior salto que eu dei, mesmo ele me ensinando. Ele chegou lá embaixo, eu disse: e aí, meu salto? Ele disse: rapaz, que vaca é aquela? Que coisa feia, feia mesmo. Aí eu disse: rapaz, e aí? É por isso que eu vou desistir. Ele disse: não, rapaz, não desiste não, tu saltar, quando tu vai saltar, tu está com medo? Eu disse: claro. Ele disse: adianta ter medo depois que tu salta? Eu fiquei pensando: não. Ele disse: rapaz, tu não confia na tua dobragem não? Eu disse: confio. Ele disse: rapaz, salta sem medo, relaxa. Porque se o paraquedas não abrir, tu vai morrer mesmo. Pelo menos tu vê a paisagem, vê as coisas. Vê a paisagem, vê a coisa boa, relaxa. Meu irmão, eu disse: como é que é para fazer? Ele disse: olha, relaxa, deixa que o vento coloque a tua mão na posição. Meu irmão, eu fui com essa convicção. Eu disse: eu vou relaxar, ainda que eu morra, mas morro relaxado, né? Fui para o avião, aquela coisa de novo: o que é que eu estou fazendo aqui? Mas eu me lembrei. Eles: relaxa, eu relaxei. Deixei minha mão bem leve, minha perna bem leve. Eu ficava tão tenso, irmão, tenso, querendo fazer a coisa certa, tenso. Mas deixei relaxado. O vento colocou numa posição, colocou na outra, colocou a perna no lugar. Pá, estabilizei, vi a terra, olhei assim com medo assim para ele, vi o piloto fazendo assim para mim, ó. Eu disse: rapaz, que coisa boa. E aprendi uma coisa, irmão: adianta estar tenso depois que a gente está dentro da situação? Não adianta. Relaxe. Diga para seu vizinho: relaxe. Relaxe. Deixa que o Espírito sopre, o vento do Espírito coloca você no nível que deve estar. Amém? Ele vai te levantar, Ele vai te socorrer, Ele vai te guardar, Ele vai te inspirar, querido. Mas você só precisa relaxar. E sabe de uma coisa? Você ainda vai ver a paisagem. Aleluia! Você ainda vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, querido. Deus tem grandes planos para você. Deus vai avançar com a sua vida. Deus vai sacudir os alicerces da sua vida. Aleluia! Amém? Pela fé, diga: pela fé. É simples assim. Jesus fez esse caminho para nós ficar fácil, irmão. Agora eu vou te dizer: é difícil para a carne tentar fazer assim. Você tem que, como sair de órbita, né, para poder usufruir disso. Você tem que trabalhar na sua carne. A carne não vai querer, é cansativo, mas você, quando romper isso, irmão, vai ser a vida melhor que você vai ter. Sem ansiedade, sem preocupação, porque Deus é teu Senhor. E eu vou te dizer uma coisa: o salmista disse assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu, Senhor, estás comigo. Você não tem que andar. Ele disse: ainda que eu ande. Você não tem que andar, mas ainda que você ande, se você está com o Senhor, você está seguro. Diga: eu estou seguro. Diga de novo: eu estou seguro. Aleluia. Essa é a palavra da fé, irmãos. Essa palavra da fé te socorre. Essa palavra da fé te guarda. Essa palavra da fé joga uma visão para você. Ela te deixa mais ousado, mais intrépido. Mantenha-se ouvindo essa palavra. Mantenha-se com esse fulgor no coração, esse fervor no coração. Não tem quem possa parar você, meu irmão. Não tem quem possa parar a visão que Deus tem para a sua vida. Deus é fiel. Aleluia. Deus é fiel. Amém, queridos? Vamos orar, agradecer ao Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, somos tão gratos, Pai, por tudo que você tem feito aos irmãos. Que igreja maravilhosa, Pai. Que visão maravilhosa. Que ousadia você tem dado a essa
equipe maravilhosa que você tem aqui, Pai. Eu agradeço pela vida do Marcelo, eu agradeço pela vida do Silvio, Pai, eu agradeço pela vida do Júnior e de todos os outros irmãos que compõem a liderança dessa igreja. Pai, eu oro para que haja mais unidade na visão, Pai. Eu oro para que essa cidade de Belo Horizonte seja sacudida, Senhor. Que os planos do Senhor, os projetos do Senhor sejam ousados para cá. Que sejam maior, Pai, muito maior, infinitamente mais do que eles têm no bolso, Pai. Porque eles vão precisar de ousadia para crer, e eis aí a sua graça, Pai, operando na vida deles. Eu te louvo, Senhor, porque isso é um lugar de salvação. Eu te louvo porque é um lugar de batismo. Eu te louvo porque é um lugar de cura, de milagre, Senhor. Eu te louvo, Senhor, pela graça e a unção sobre a vida dos meus irmãos, no nome de Jesus. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, na nossa tenda há uma voz de júbilo, Pai. Há uma voz de salvação. Não é um cântico de lamento, não é um cântico de vencido, é um triunfo de vencedores, Pai. É um cântico de vencedores. E eu quero te louvar, Pai, no nome de Jesus, pela sua graça sobre as nossas vidas. Aleluia, glória a Deus, amém.